Pronto. Acho que está gravando. Espero eu. Tá gravando, tá gravando. Ah, Tá. demorou. Vou esperar só mais um pouquinho. De qualquer forma, eu vou adiantando a vida. Fezinha também tentou, falou que ia tentar. Sei que é um horário. Aqui é feriado, né? Aí é vida normal, né, Rafa? Nossa, para mim foi maravilhoso esse horário. Estou acostumada a ter aula 2 horas da manhã. Ai, são 2 da manhã aí? Não, agora é um horário normal. Agora são 6 da Entendi. tarde. É porque você está fazendo nós escola, né? Na escola, outro dia foi até 3 horas da manhã. Putz, não, não aguento, não aguento. Eu tenho umas Não, aulas com a parte de mentoria que é 8 horas, né? Eu não aguento, cara. Chega no meio da parada, eu fico com vergonha de avisar que eu vou até sair, sabe? Eu saio discretamente. Ela fala assim: já sei que você dormiu. Eu falei: agora eu durmo amamentando na cadeira, assim, vendo. não. Vou embora. Não tem como ficar. Mas eu dormi muito amamentando e acordava no susto, achando que ia deixar a criança cair. Ah, não, eu agora faço todo um aparato, boto umas almofadas em volta, e quando eu acordo, ela já está lá para longe, de cabeça para baixo, assim, coitada da criança. Bom, vou começar aqui, já que já está gravando um monte de bobagem. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre aromaterapia. Uma galera que eu comecei a falar sobre falar sobre os óleos essenciais, assisti uma palestra minha falando da nutrição integrativa e da saúde quântica e pediu para eu dar um blá de novo. Por isso que eu estou gravando, que a galera está todo mundo na praia, sei lá onde que o Brasil é feriado, né? Então, eu vou falar também da nutrição integrativa e da saúde quântica, que eu acho que é legal, todo o porquê dos óleos essenciais na minha história, né, aí de vida, né? Sou formada em nutrição, pós-graduada em esporte, fisiologia, exercício, fiz uma pós-graduação em saúde quântica, onde foi o que me abriu esse leque aí, a minha mente abriu para várias terapias holísticas e, na verdade, eu fui em busca por mim. Eu estava em busca da minha autocura, do meu entendimento, e ali foi maravilhoso, que mudou minha forma de atender os pacientes, de ver as pessoas como seres humanos com problemas, com crenças limitantes, e aí eu abri para a Barra de Access, eu fiz curso de Barra de Access, enfim, eu abri meu leque, né? E é o que eu chamo de nutrição integrativa, que eu junto faço uma miscelânea de todas as nutrição esportiva, quântica, e misturo tudo, jogo tudo e dá certo, né? Com algumas práticas, como meditação, yoga, enfim. Essa é a nutrição integrativa. Moro na Casa Azul, eu fiz aqui um espaço, Casa Azul Flor de Lótus, onde tem práticas de yoga, meditação, agora não, porque a gente está, todo mundo não pode aglomerar, eu estou morrendo de saudade de ver essa casa lotada de gente, uma confusão, um furdunço. Em breve a gente vai abrir de novo. Então, a Casa Azul Flor de Lótus tem um consultório também que atende tarô tântrico, barra de axis, teta healing. Então, virou aqui um centro bem holístico, bem legal. E a empresa do Leve Belém, que eu forneço alimento para os meus pacientes, né? Então, tem alguns clientes que também acabam virando clientes, né? Então, isso é o começo real do meu trabalho como nutricionista. Então, assim, de onde eu tirei a saúde quântica, né? A saúde quântica, eu digo o seguinte: o corpo físico é aquele que a gente usa na atividade física, malhando, pedalando, que para mim eu sempre foi a parte mais fácil, né, da vida, sempre fui da malhação, sempre fui de gostar de uma academia, adoro uma academia, enfim. Então, o corpo físico, a gente atuando e trabalhando ele, a gente conquista uma qualidade boa. O corpo vital é a alimentação, é uma imunidade boa para todos os ataques virais e etc. que a gente venha a receber por aí. Um bom descanso tá? Dentro desse corpo vital, bem cuidado. O corpo mental, né? A gente sabe que as emoções ou os estresses ou aquela mentezinha, aquela nuvem negra que traz muita doença para a gente, né? Na medicina chinesa, por exemplo, a gente tem emoções, órgãos e doença, né? Então, você consegue direcionar isso aí. Então, a pessoa que tem muita dor de cabeça, será que ela é raivosa? Porque esse fígado deve estar intoxicado. Então, a gente acaba fazendo um link aí entre todas essas vertentes, né? Então, assim,
Trabalho muito com os florais também, gosto muito. Sou budista, então assim, também tem esse outro lado louco, né? Assim, mais ligado no espiritual também. O corpo sutil, que a gente tem as nossas crenças, né? Quando a gente está grávida, né? Na barriga da nossa mãe, né? Nosso processo gestacional. Nossa primeira infância também é muito importante. E os nossos ancestrais, né? O cérebro da gente é um cérebro super evoluído, mas ele já foi um cérebro primata, né? Um cérebro reptiliano, que lá naquele passado sofreu algumas adversidades ou alguma forma de uma adrenalina, alguma coisa. E isso tudo fica armazenado. E a gente, por isso que eu gosto de barra de Axis, que a gente trata isso sem a gente ao mesmo saber o que é que estava ali armazenado, né? Então, todas essas coisas que aconteceram, e dos ancestrais também, né? Lógico, desse cérebro reptiliano. Então, assim, muitas das coisas assim, que eu percebi nos meus pacientes, né? Que a comida trazia traz um conforto, né? Então, às vezes, eu tentava, eu brigava ali assim, né, Marcela? Não pode comer isso, e sempre trabalhando com atleta que tem que bater peso. Então, o atleta que tem que bater peso, meu irmão, ele come, se eu come chumbo, ele come chumbo. Entendeu? Então, eu estava muito acostumada e presa nessa coisa muito é assim. E a partir desse momento que eu comecei a prestar atenção e ver que não dava certo a dieta para algumas pessoas, eu comecei a mudar essa forma de atendimento, porque eu tinha que ir lá nesse passado, ou tinha que tratar essa pessoa com barra de Axis, para eu tentar chegar ali naquela questão que estava atrapalhando a minha execução do meu trabalho, né? Então, assim, essas coisas todas ficam ali guardadas, né? E a consciência da gente também de saber que a gente é nós que mandamos em nós mesmos, né? Na nossa decisão como ser, né? Eu gosto muito de dizer que a iluminação existe porque todos nós somos Buda, todos nós somos iluminados, todos nós conseguimos todas essas questões, mas isso tudo tem que estar muito bem cuidado, né? Então, assim, não adianta eu malhar, comer super bem, mas ter nuvenzinha negra. Não adianta. Ou então eu ter nuvenzinha maravilhosa, essa pessoa super do bem, cara, malho pra caramba, mas como besteira. Então, existe um equilíbrio entre tudo isso, e trabalhar também, que é uma coisa que depende de cada um. Eu falo sempre que o despertar é de cada um e no momento de cada um. Cada um desperta na hora que tem que ser. Então, assim, na hora que você desperta para cuidar de você e aceitar que você precisa de ajuda também, é o grande fator, né? Aceitar que eu preciso de uma terapia, aceitar que eu tenho realmente aquela questão que eu mando mal e preciso tratar aquilo. Então, eu digo que isso é autocura, né? É um contexto como um todo de você aceitar que você tem aquela coisa que não é legal. Pô, não sou legal dessa forma. Toda hora, quando eu vou lá, eu sou impulsiva, eu respondo. Eu não posso mais ser assim. Então, isso é uma coisa muito, né, esse delinear que eu chamo de saúde quântica e que realmente mudou todo o projeto, não só da minha vida, como dos meus pacientes. Então, eu consegui conquistar aí muitas coisas legais, né? Oi, Paty! Bom, e como a gente está nesse período, eu ia até mudar a palestra, falar mais outras coisas, mas a gente voltou, lockdown, um monte de lugar, e esse vírus continua por aí, vai continuar, não vai mudar, H1N1 existe, enfim. Então, eu chamo terreno biológico, que é o nosso corpo vital, né? Interessante mesmo, eu não posso você vai ouvir eu deitando na praia, amor, em vez de ficar no discutindo com a tua mãe. Cala a boca, tá? Então, vamos lá. Então, o terreno biológico, ele, para ser bem cuidado, né, ele vai depender aí de uma atividade física, né? A gente sabe que a atividade física moderada, ela trabalha modulação hormonal e inflamatória. Diferente de quando eu começo a malhar de uma hora para outra e faço uma hora de spinning, uma de musculação, depois eu vou para yoga e faço alongamento, eu fico toda dolorida, isso daí não melhora a minha imunidade. Muito pelo contrário, pode ser que eu tenha até baixar a minha imunidade. E os hormônios, eles, ainda mais a gente mulher, a atividade física de força, por exemplo, aumenta a testosterona. Então, dependendo da fase do ciclo que você esteja, você tem que ter um tipo de treino, né? Então, a mulher, dentro de um mês, ela tem que ter 3 tipos de treino, de força, de aeróbico, e isso é muito legal você trabalhar esse contexto junto, né? Eu falo, Rafa. Não entendi. Se a mulher fizer aeróbica, musculação e yoga tudo junto, não é bom? Não é legal, porque você dá várias informações para o corpo, entendeu?
Então, por exemplo, se você vai para a musculação, seu objetivo provavelmente é aumentar um pouco de massa muscular, e se você faz hipertrofia, aumentar muito, né? E o aeróbio é outro tipo de sistema de queima de uso de energia, entendeu? De glicose. Então, o ideal, que também é muito difícil para a gente no dia a dia, é separar o treino, entendeu? Ah, eu malho musculação de manhã, eu faço meu aeróbio de tarde, faço minha yoga à noite, que é para eu dar uma relaxada. Isso seria sensacional, mas nem todo mundo consegue isso. E quando você faz tudo junto, além do que, quando você entra numa atividade física, vamos dizer que você começa essa atividade física com 100 de glicose. Está errado pôr no máximo de glicose 99, mas uns números X para ficar fácil. Você começa com 100. 20 minutos Tá de picotando. treino. Melhorou? 20 minutos de treino. Agora Foi? Em 20 minutos foi, de agora tá. treino, eu tenho o uso de metade da glicose sanguínea. Em 40 minutos de treino, eu zero a glicose sanguínea. Então, eu entro numa hipoglicemia. Nisso, eu já vou começar a usar a minha massa muscular como energia, certo? Então, isso na teoria geral, fazendo Tá picotando de novo. a cetogênica, a minha internet é maravilhosa. Foi? A cetogênica, por exemplo, essas outras estratégias. Não, tá bem ruim. Eu Tá não tô bem ouvindo ruim? nada. Tá ruim aí, Marcela? Para você também? Agora melhorou. Foi. Agora melhorou. Voltou. Voltou? Então, vamos lá. Então, em 40 minutos de treino, você zera a sua glicose sanguínea. Daí você Eu começa... não preciso de mais. Tem que ser 40 por dia, tá bom. 40 você já começa a utilizar aí a sua fonte muscular. E a gente não deve usar a fonte muscular porque é ela que dá tônus, não dá flacidez, é ela que queima mais caloria, a não ser que você use uma suplementação, entendeu? Ou você coma uma barrinha de cereal, que eu não gosto muito, mas umas nuts, ou alguma coisa aí nesse meio para você continuar o seu exercício e ter uma fonte de energia que não vai ser a sua massa muscular. Eu gosto mais dos suplementos porque acabam que eles são mais facilmente digeridos, entendeu? Diferente de você ter que mastigar um alimento, quebrar aquele alimento, vou até falar sobre isso, para que chegue energia de uma forma legal. O suplemento bebe aquele líquido, ele vai chegar onde ele tem que chegar e você vai evitar de usar sua massa muscular, entendeu? Então, é bem dessa forma que funciona, tá? Eu senti muita diferença quando eu troquei o whey protein normal para o vegano. Poxa, De perda de massa muscular. Muita diferença. você perdeu mais massa muscular com o vegano. Você tem que Já. aumentar a dosagem dele. Eu estou fazendo treino, assim, porque eu passei por várias marcas, porque umas são horríveis, mas agora achei uma maravilhosa. Assim, a boa também é você usar um BCAA, entendeu? Aminoácido, porque aí você vai melhorar também essa composição muscular, entendeu? Porque, é verdade. porque quem faz a função legal é o aminoácido, né? O whey, ele vem ali um líquido ou vegano, vem do arroz, vem da ervilha, cara. Haja ervilha para você também fazer isso, né? Então, assim, acaba que você adiciona um BCA antes e depois, você tem uma função legal aí, entendeu? Ficaria bem interessante de fazer. Bom, Okay. Vamos lá. O descanso também, né? Eu sempre falo muito isso, que durante o sono, e eu digo de 10 da noite às 5 da manhã, porque a nossa glândula pineal, ela sabe que tem uma luzinha do computador acesa, ela sabe se é dia, se é noite, né? Então, durante o sono, com tudo escurinho certinho, você tem o estímulo do GH, que é o IGF, né? E nesse momento você tem a melatonina ali circulante. Ele só acontece quando você entra no estágio REM, que é aquele estágio que morre, sai do corpo, né, para a galera do espiritismo. Então, assim, é o momento que você realmente funciona ali a recuperação do seu dia seguinte. Quem tem a apneia do sono, né, que é aquela problema, ou ronco, tem essa quebra do estágio REM. Então, provavelmente não entre nesse processo de GH, entendeu? Então, assim, o sono, o descanso, a qualidade do sono é muito... que a gente fala até da higiene do sono, né? E eu falo muito sobre não ter do seu lado o telefone, se puder desligar da tomada o Wi-Fi da casa, seria maravilhoso, porque a gente sabe que as ondas eletromagnéticas também elas deterioram as nossas células, a gente está vendo aí que o 5G, cara, é uma coisa que não... Tem muita gente brigando para ele não vir, porque ele realmente vai causar muito dano celular. Então, assim,
eu falo muito isso, assim, a gente tem hormônio e receptor, né? Então, o que acontece com o mundo de hoje? O que tem um bando de mulher na pré-menopausa com uma idade errada? O que tem né, a questão hormonal do povo está acontecendo que você tem um receptor e tem um hormônio, mas você não faz isso, porque os receptores eles estão encapados, estão bloqueados. E um dos primeiros fatores é eletromagnetismo, é plástico, é xenobiótico, que é o que vem do nosso ambiente. Então, assim, muita mulherada fala, eu estou na menopausa. Eu falo, cara, calma aí, deixa eu tratar, vamos fazer detox. A detox, para mim, é sempre. Adoro uma detox, porque você zera a máquina, você restarta a máquina para ela voltar a funcionar, o fígado funcionar adequadamente, porque no fígado você pega o colesterol e faz hormônios sexuais. Então, se o fígado está lá ferrado, entrou uma bebida do final de semana, entrou uma toxina, comi uma carne vermelha, não estou falando nem da carne do boi ainda, né? Estou falando da ração que deram para o boi, já era completamente cheia de milho é transgênico, então, assim, toda essa cadeia chega no nosso corpo, então a gente acaba se intoxicando e não conseguindo fazer essa função de fígado, né? Que é importante para caramba, que é metabolizar tudo, inclusive pegar o colesterol e fazer hormônios sexuais, tá? As emoções, eu falo do corpo mental, né? A gente está sempre meditando, sempre fazendo yoga, sempre gentileza gera gentileza. Eu tenho postado assim mesmo, a gente vai falar muito sobre gentileza, que é como a gente trata o próximo, como a gente trata a gente mesmo, o amor próprio, o amor pelos outros. Então, eu acho que isso daí é fundamental também. E aproveitar para falar da resposta imune. O que acontece? Eu tenho a resposta inata, que é o que a gente nasce, é o que a nossa mãe, nosso pai veio ali para a gente. Por isso que o parto normal, para mim, é um sonho de consumo, dá vontade de ter 300 filhos até conseguir ter, porque o parto normal, o bebê passa pelo canal vaginal, obtendo toda a qualidade da microbiota da mãe. Então, já é um nascimento ali diferente dos bebês que nascem de cesárea. Além disso, do que a gente dá para os nossos filhos, né? E a adaptativa é aquilo que a gente consegue com o decorrer da nossa vida. Então, a alimentação, para mim, é fundamental, porque com uma alimentação legal, eu vou criar uma resposta imune muito melhor, né? Então, assim, essas questões todas juntas me fazem com que eu tenha um corpo preparado. Eu estava falando com uma amiga minha outro dia da questão do vírus, né? Porque eu estava meio que começando... Eu começo a ficar tranquila com o vírus, querer sair, aí sei de uma notícia que a família inteira do fulaninho pegou e todo mundo teve, aí eu entro naquele estado de medo de novo, falo, caraca, aí não pode sair a Maia, ninguém respira, máscara, todo mundo em máscara, né? Eu já entro na paranoia e falo, cara, isso não é energia, não é vibração, o vírus quer isso, é essa frequência que o vírus está querendo pegar. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa vibração, né? De estar tudo bem e não vai dar nada errado, porque a gente acaba entrando numa paranoia e que parece que é isso que vai linkar aí, né? A gente entra na frequência do vírus, que é de detonar o nosso ser, né? Então, assim, tudo isso faz com que eu tenha um terreno biológico bom, preparado e equilibrado para essas coisas todas que a gente está aí para receber, né? As contaminações, os contatos que a gente tem, né, são os vírus, fungos, bactérias, etc., acontecem pelas mucosas. E a gente tem a pele, que é uma primeira mucosa, que a gente aí, eu botei um exemplo de dermatite, mas a gente sabe que a pele encosta numa coisa que dá o inhame, tem muita gente que pega, corta o inhame e fica coçando, porque é um local inteligente, né? Os pulmões, né, também, eu boto aí os exemplos, vou passar rapidinho por isso aqui. Uma imunossupressão é uma avaliação salivar que a gente faz por atleta, também vou passar batido, quem quiser depois eu falo um pouco sobre isso. Cara, e o intestino, que para mim, como nutricionista, né, já é falado há muito tempo pelo Elion Povo, que falava que era um segundo cérebro, e ele realmente é um local muito inteligente. E quando recebe corpo estranho, e aí quando eu falo corpo estranho, pode ser uma lactose, ninguém entende o que é isso, o intestino não entende isso. Pode ser o glúten também, pode ser umas alergias alimentares, pode ser um parasita, normal ter parasita, né? Então, isso é um corpo estranho, e o intestino é um local inteligente e ele reage com células de defesa. Essas células de defesa causam um processo inflamatório, porque o corpo entende que, opa, célula de defesa, exército da salvação de células de defesa, vão entrar em processo inflamatório e a imunidade vai baixar. E aí está lá no nosso código genético que eu tenho um problema respiratório.
eu tenho rinite. Toda vez que eu tomar um leite, comer um pedaço de queijo, eu vou defesa de intestino, eu vou entrar em desbiose, que a gente chama de desbiose, e vou baixar a minha imunidade e eu vou estar lá. Aí muitas mães fazem o quê? Aquela criança com aquele nariz escorrendo e a mãe fala assim, ai, coitado, dá um leite com Nescau para ele, que ele vai passar a fome da criança, ele está doente. Então, assim, isso é uma coisa que hoje já está mais claro, todo mundo já está mais batido, já sabe que leite dá alergia, né? Já não é mais uma coisa assim, então, mas o que tem o leite? Não vai ter cálcio, não tem Amor, cálcio. falando, é uma nutricionista, né? E ela tá falando aqui de coisas junto com óleos essenciais também. Mas nesse momento... Pronto. Vamos lá. Aí vamos falar do processo digestivo, né? O que acontece? Nem tudo que eu como, eu absorvo, né? Dizem assim, tudo que... Eu sou aquilo que eu como, né? Então, na verdade, não é nada disso. O processo da mastigação, ela tem que acontecer muito bem feito. Então, eu sempre me preocupo do paciente, como é que tá? Tem ido no dentista? Tem feito limpeza? Tá tudo certo? Tem todos os dentes? Como é que tá isso? Porque o processo da mastigação, ele é importante para quebrar bem o alimento, para trazer, quanto mais mastigar, mais eu tenho salivação, e a salivação traz enzimas digestivas, né? Além disso tudo, na língua, a gente tem papilas gustativas que entendem sabores. Azedo, amargo, blá, blá. Então, o que acontece? Se eu mastigo bastante, eu faço com que essas papilas fiquem hidratadas e trabalhem muito bem. Então, eu consigo sentir o real sabor dos alimentos. Além disso, o cérebro é como se ele contasse em mastigadas, sabe? Ele conta isso daí, tá? Então, na verdade, ele vai trabalhar a saciedade. O organismo intoxicado, ele não consegue, porque a língua está coberta. Então, quando a gente faz detox mesmo, eu indico só naquele momento de dar uma escovada nos dentes, na língua, de leve, né? Não é para arrancar um pedaço da língua, porque é como se ela tivesse ali travada de muco, né? Que vem dos alimentos. Então, quando eu atendo um paciente, eu gosto de ver a língua também, porque pela língua você já detecta um monte de problema digestivo que ele possa vir a ter. Porque, na verdade, começa pela boca esse processo da digestão e da absorção, né? Maria, Oi. E como é a Tatiana que está falando. Como é que deve ser uma... Tudo bem? Como é que deve ser uma língua saudável? Lisinha, sem estar com aquelas bolinhas, porque tem umas línguas que são cortadonas, sabe? Assim, rasgadas, assim, aí isso é fígado, tá? Não pode ter aquela coisa meio branquinha. Isso seria uma língua legal, né? Assim, de se acreditar. Vamos lá. Aí, o que eu falo muito? Bebe no copo, hein? Eu vou beber na garrafa. Cheia de óleo essencial dentro da garrafa. Vamos lá. O Mindful Eating, né, é uma coisa bem moderna e bem legal. Só que eu gosto muito de falar que, assim, para quem tem mãe chata, não é nem chata, mas quem tem aquela mãe que cuida mesmo, né, que fala, senta direito, olha o braço na mesa, cabelo não come, mastiga de boca cheia, solta o talher, come devagar. Isso é uma coisa que já vem, de muito tempo e que agora a gente deu esse nome, Vai deitar, mãe. Do Mindful Eating, né? Que é assim, como sentar na mesa, ter aquele momento consciente, presente, não estar no celular, não estar na TV, reunir a família de certa forma. Eu não sei silenciar as pessoas, mas vamos embora. Eu tenho também o seguinte, vou tentar descobrir. Quando eu compro... Pronto, achei. Quando eu vou ao supermercado comprar minha comida, eu já começo um trabalho, sabe? Eu já começo esse trabalho de olhar o alimento, de preparar, de guardar, de arrumar a mesa. Isso tudo faz com que o cérebro tenha a visão atuada, né? Atuou a visão, ela já olhou aquele alimento, o cérebro já entendeu que está entrando uma informação de alimento ali. Então, o Mindful Eating, ele gosta muito de trabalhar essa questão, sabe? Do cuidado com aquilo, né? Que é soltar os talheres, sentar, e assim, ele trabalha muito com a ansiedade, com a fome, que não é uma fome inteligente, é uma fome inconsciente, né? Ela é emocional, que é aquilo que eu estava falando, o alimento traz conforto. Então, quando a gente está meio toda errada, seria uma delícia com um bolo de chocolate, alguma coisa. Eu tenho uma coisa com bolo.
Eu amo bolo. Porque eu sei que eu lembro dos meus avós. Meus avós fizeram parte do meu conforto de vida. Então, sempre que eu posso, né? Sempre que dá um erro ali naquela questão, eu falo, opa, já estou com vontade de comer um bolinho, tá? Então, assim, essa comida traz o conforto para a gente também. Bom, eu falei da mastigação, Ana está aqui, não sei se você está ouvindo, Ana, já falei da mastigação do dente, Ana é uma dentista, a gente vai fazer uma live no sábado. E depois desse momento boca, chega no estômago. Cada tipo sanguíneo tem um suco gástrico característico, ácido ou base. Então, o que acontece? Eu preciso mastigar para chegar no meu estômago e eu ter um suco gástrico atuante, né? Caso eu beba líquido durante as refeições, eu vou mudar o pH. E, além disso, o líquido ele é gelado. Dá um choque térmico no estômago, ele para de fazer a função de digestão, porque ele tem que aquecer. Então, você dá um choque térmico no estômago também. Então, atrapalha mais uma coisa no processo digestivo. Além disso, ele causa uma distensão abdominal, né? Quando chega um excesso daquele estômago, não cabe mais no estômago, ele manda para o intestino, que é o ponto de absorção. E aí vai acontecer o que eu falei da outra vez. A mesma reação que acontece para lactose, para glúten, acontece para esses alimentos que não foram digeridos. Eles chegam como corpo estranho. Então, o intestino ele vai reagir detonando aquele corpo estranho, que é o que a gente chama de inflamação, que é a verdadeira desbiose, né? Que são as células de defesa. A gente também tem, a nível intestinal, os xenobióticos e os aditivos químicos, que eu já comentei, que, né, atrapalham na reabsorção, na conexão hormônio-receptor, mas que estão no intestino, chegam lá. E quando eu tenho uma mucosa saudável de intestino, ou quando eu tenho um intestino saudável, o intestino saudável não quer dizer que eu vá ao banheiro todo dia, tá? Sempre gosto de saber como é que é a qualidade das fezes, porque adoro saber que é uma outra forma de eu detectar o que está acontecendo na vida daquele paciente em relação à alimentação. Então, assim, a nível intestinal, fezes é o que o meu corpo não precisa, ele vai jogar tudo fora, e o ideal é ir embora. Só que o intestino é um ponto de absorção, né? Então, se eu estou em desbiose, o que vai entrar? Tudo que está nas fezes que já eram para estar indo embora. Os metais pesados, as toxinas, tá? Então, esse processo aí faz com que o DNA se expresse, né? Então, a gente diz hoje que o estilo de vida da gente, o cuidado com isso tudo, faz com que os genes fiquem silenciados. Então, tá lá que eu tenho pai, mãe, todo mundo morreu de hipertensão. Cara, mas se eu cuidar de mim, fizer atividade física, aí a gente volta lá no começo do que eu falei. Se eu faço atividade física, eu cuido da minha emoção, corpo físico, mental e vital, eu vou silenciar genes, eu não vou deixar com que isso daí aconteça na minha estrutura, né? Então, isso, na verdade, alimento, exercício, descanso, a paz, a espiritualidade é o estilo de vida e o que eu chamo de saúde quântica, né? Que é o contexto do geral. Isso tudo eu falei, porque me pediram para falar bastante sobre isso de novo. E aí eu entro na questão dos óleos essenciais, que foi a minha paixão do momento, é a minha paixão do momento. Quando eu engravidei, eu descobri que eu não podia tomar nenhum produtinho, e eu adoro os produtinhos, suplementos e afins. E falei, caramba, agora só vou ficar com os meus florais e vou ficar também com os óleos essenciais. E eu realmente vi ali usando, eu comecei a entender que aquele negócio ali funcionava mesmo. E eu começava só na inalação. Depois eu comecei a tentar mais algumas coisas, porque grávida não pode, mas eu fiz um monte de coisa. E deu tudo certo na Eta Física Saudável e já está embebida em óleos essenciais. Então, assim, vamos falar, né, dos óleos essenciais para a gente agora, 2020, na verdade já tem um tempo, né? Ele já existe há mais ou menos um tempo, chegar aqui no nosso mundo, né, vamos dizer assim, em 2008, por exemplo, né? Então, só que isso é de muito tempo atrás, é de 3.500 a.C., né? Os egípcios, eles usavam, aí tem uma tabelinha aí dizendo, Hipócrates, ele também já usava as plantas com os pacientes. Eu sempre adorei falar disso, sempre tinha um cara que era lá de Alto Paraíso, Rafa, lembra? Tinha um coroinha lá que ele trabalhava umas ervinhas, eu adorava aquele coroinha. Enfim, olíbano e mirra foram óleos essenciais que usaram com Jesus Cristo, né, com o bebê. E por aí vai, né? Essa história aí está chegando para a gente hoje.
e é uma coisa muito antiga, tem estudo científico comprovando isso, porque do jeito que eu sou chata, eu fui em busca, eu fui estudar muita coisa, falei, cara, deixa eu estudar para realmente acreditar nisso. Eles são compostos voláteis, que é o que tem, é o que dá o cheiro, né, na verdade. Então, assim, compostos voláteis existem na gasolina, na cola de sapateiro, existem em outras estruturas, só que não fazem bem. Os óleos essenciais, eles têm essa qualidade, né, de trabalhar o que eu falo da saúde quântica, porque um óleo, ele vai trabalhar o meu corpo físico, o meu corpo vital e o meu corpo mental. Ele consegue trabalhar as três questões. Por isso que, para mim, óleo essencial é saúde quântica. Ele consegue englobar todo mundo, né? Ele, na verdade, é o sistema imunológico da planta, né? Que protege contra agentes externos, danos à estrutura. E é muito interessante que eu estava estudando também que depende a qualidade desses óleos, por exemplo, depende muito da sazonalidade, da coleta, da forma de armazenamento. Então, tem vários processos dentro dessa cultura de cuidar daquela planta que interferem na qualidade do óleo. E como eu gosto de ingerir os óleos, eu sempre prefiro usar um óleo essencial que a gente tenha o selo que dá a qualidade daquele óleo, tá? Eles ajudam a reprodução e polinização das plantas, presente na folha, flor, caule, tronco ou casca de fruta, tanto que, por exemplo, os óleos essenciais que são de árvores, né? Eu sempre lembro da minha amiga Paty, que eu aprendi tudo com ela, ainda estou aprendendo, estou catando ainda, aprendendo isso, é o do aterramento. Então, cada óleo essencial ele tem um composto químico que diz que aquele composto químico ele vai ser sempre calmante ou sempre, né, que é um estudo mais aprofundado sobre os óleos essenciais, que eu não trouxe aqui, porque nem sei se todo mundo se interessa, é uma viagem minha. Eles podem ser extraídos por destilação ou prensagem a frio e tem milhões de benefícios poderosos, que é aquilo que eu falei, saúde quântica total, né? Ele trabalha esse contexto, né? E eu acho muito interessante, a Paty, ela faz um curso de chakras que é muito legal, porque você está sempre associando alguma coisa, né? Então, assim, o chakra do plexo solar é aquele que rege o aparelho digestivo, que tem a cor amarela e que você vai melhorar com que óleos essenciais? Provavelmente os da cor amarela. Então, é uma conexão muito legal que você consegue ver que o negócio tem todo um porquê, tem todo um elan aí nessa história, né? E a potência desses óleos essenciais é 50, 70 vezes mais potente do que as plantas, na verdade. Então, é como se fosse uma gotinha, tem 28 xícaras de chá, por exemplo, de hortelã. Então, assim, é super poderoso. Hoje, eu uso muito em cápsula, né, que é uma forma da gente usar, que é o aromático, né, o uso tópico, né, que é botando na mão, esfregando e inalando. O uso da cápsula, ou então, como líquido, né? Eu estava usando na cápsula. E tem um que é o DDR Prime, que é um regenerador celular, e cheio de brincadeira, e é caro pra caramba, que eu estava usando na cápsula. E, poxa, eu estava vendo que eu estava tendo perda daquele óleo, né? Eu falei, ai, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar todo mundo no copo. E problema nenhum. Só que tinha também gengibre e canela. Cara, foi difícil. Eu tomei, fiquei com a boca ardendo. Eu falei, volta para a cápsula, vai todo mundo para a cápsula de novo. Então, você tem 1000 formas de usar. Quando a gente pode usar uso tópico, por exemplo, para quem tem criança, eu gosto muito, a Naya já usa também, a gente tem que diluir, tá? Não tem tabela de diluição aqui, para quem quiser, eu consigo depois. Então, você usa o óleo essencial, né, que você escolhe, e tem o óleo de coco fracionado do terra, que ele é prensado a frio, ele é um bom óleo, porque não adianta você colocar num óleo cheio de química, que aí você não vai ter a função que você realmente está procurando, né? Então, essas são as formas de uso. Elas têm, na verdade, várias formas de ação, né? Então, inalando, você tem aquela função e depois ela se perde. A forma mais eficaz é realmente ingerindo, por isso que é que eu mais gosto, né? E por que eles são tão eficazes, né? Porque eles têm compostos que fornecem uma habilidade complexa e versátil para combater ameaças sem criar resistências, né? Na verdade, eles entram na célula porque eles ultrapassam a barreira hematoencefálica.
Então, ele consegue atuar no nosso sistema límbico, né? Que é como é que isso funciona, né? É como se a nossa célula ela tivesse umas anteninhas também e captassem essas informações, como se fosse um processo vibracional mesmo, né? Que assim como, bem assim como usam os florais quânticos, né? Como se você entra em frequência, você frequencia e depois você vibra aquela mesma função, né? Como é que acontece? Quando eu inalo, eu tenho aqui no nariz, né, o bulbo olfativo, que é onde você recebe o primeiro momento, e dali ele tem terminações nervosas que vão para o cérebro, né, passando pelo sistema límbico e chegando onde ele tem que chegar, né? Então, o sistema límbico é onde a gente tem emoções, memórias, né, e os verdadeiros estímulos. Então, por isso que também a gente é falado, né, que ele tem essas ações todas, né? O tálamo, por exemplo, ele coordena comportamento, pensamento, aprendizado e fala. O hipotálamo, hormônios e homeostase. Hormônio é comigo mesmo. Quando falo hormônio, eu fico logo querendo saber mais. O lóbulo frontal, o bulbo olfatório que está aqui abaixo. Eu tenho as amígdalas também, as amígdalas não, a amígdala, que trata a memória emocional, o medo, a ansiedade, o hipocampo, memória e foco. Eu sou uma pessoa super, assim, eu sempre ligo o meu medo está acionado sempre no rim, e sempre gosto dos óleos essenciais, que é essa conexão, que eu vou lá, eu me identifico com aquele óleo, quando eu vou estudar aquele óleo, eu vejo que ele está relacionado com algum medo meu, alguma coisa que está ali guardada, mas, na verdade, eu procurei aquele óleo por causa da minha retenção hídrica, tipo isso, né? Eu fui atrás na gravidez, lá, retenção hídrica, preciso de alguma coisa para fazer massagem nos meus pés. Aí fui lá, fui ver o óleo essencial, que é para o meu físico, para os meus inchaços. Ele trabalha o medo e automaticamente o medo é o rim. E que tudo está conectado, né? Então é uma brincadeira muito legal. Aí eu venho aqui dando umas dicas que eu já venho fazendo. Os hábitos saudáveis, eles determinam o estilo de vida, então eu gosto muito de fazer água aromatizada ou chá para quem mora aí nos países mais frios. Eu gosto muito de bergamota com gengibre, né? A bergamota tem mais abaixo aí, ela trabalha a autoestima, ela tem efeito calmante também. E é da cor amarela, então ela dá aquela coisa da alegria também. O gengibre, que eu amo o gengibre, não só pelo sabor, já vou dizer sobre eles aí. O capim-limão, 4 gotas. Descobri também que o capim-limão é bom para botar banho, no banho das crianças. A Naya tem tomado banho de capim-limão direto. Tangerina, 4 gotas, alegria. A tangerina é legal para quem tem missão do dia, sabe? Tipo assim, eu tenho que botar roupa para lavar, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Cara, aí eu sempre chego nessa hora e falo, cadê a tangerina? Que eu já estou cansada de tanta missão. O lemon, eu gosto muito do lemon, que é o tradicionalzão, que é o limão siciliano. O grapefruit e spearmint, que é o que eu estou bebendo aqui. Vou falar sobre eles. E o Smart Sassy, que é um novo não é tão novo, mas é bom para emagrecimento. Eu boto aí, na verdade, cada um. Aí o capim-limão detox, parasita, colesterol, túnel do carpo, modo de cura, crenças limitantes, limpeza de energia de ambiente. Esse modo de cura é legal, é bom para a gente usar para quando a gente está naquele processo meio autodestrutivo, assim, sabe? Tá bom, não vou malhar, então não vou comer também, eu vou fazer tudo errado. Aí volta o mês, você fala assim, não, volta, dá uma inalada do capim-limão e volta de novo, né? Então, eu acho isso super legal. Bergamota foi o que eu falei, que é o sistema endócrino, né? Olha o endócrino aí de novo. As câimbras, artrite, processo digestivo, calmante, autoestima e autojulgamento. Esse do autojulgamento é muito legal. Eu me autojulgo muito, muito. Sou super autocrítica. Depois, inclusive, eu quero a nota da aula, galera, porque crítica é construtiva. Gengibre, a gengibre para bursite, tendinite, cólica, sistema linfático, a vitimização, responsabilidade. Então, assim, é legal porque a mistura da bergamota com gengibre, eu fico pensando assim, eu vou ter minha autoestima melhorada, vou parar de me auto-julgar e vou ter responsabilidade de agir, né? Então, assim, é bem, bem doido, né? Sem pensar nas qualidades físicas, né? Desses óleos. O limão siciliano eu gosto muito para acidose. O que acontece?
Quando a gente, dia seguinte, quando a gente acorda, peraí, calma, para. Quando a gente, peraí, deixa eu voltar. Quando a gente, ai, caramba. Aqui, para. Voltei de novo. Parou. Então, eu tenho um processo digestivo, né? Eu lembro que eu falei do intestino, que tem aquele resto daquelas coisas todas. Quando a gente acorda, o porquê da água com limão? O porquê da água com limão é que a gente tem restos ainda no nosso aparelho digestivo, inclusive no intestino. E quando entra o limão, ele termina de limpar, ele finaliza ali aquela limpeza, por isso ele é bom para alcalinizar o meio, porque ele limpa o trato digestivo como um todo, né? E a acidose, ela acontece muito quando, por exemplo, eu como carne vermelha, alimentos de farinha branca, né? Café, frutas ácidas também. Então, qual é o objetivo do nosso corpo? É sempre alcalinizar. Só que como é que eu alcalinizo? Eu alcalinizo usando cálcio. E o cálcio é um nutriente para atividade física ou para a mulher muito importante, porque eu faço contração com cálcio. Então, eu estou constantemente usando o meu cálcio para alcalinizar o meu meio. Que o sangue vai ter sempre cálcio, porque eu tenho um osso rico em cálcio. Então, a gente perde qualidade óssea conforme vai passando a vida. Então, o limão siciliano para acidose é muito legal. O suporte imunológico, né, do limão, a gente sabe que quando a gente está doente, às vezes, toma um chá, ele come limão, enfim. Foco, né, ele trabalha muito foco, energia e distúrbio de aprendizagem. Para a criança, Marcela, que tem criança pequena, essa coisa para o aprendizado, tem um difusor. Vai botar a criança na aula lá, agora que está todo mundo nesse esquema de online, em casa, bota o difusor, bota o lemon e senta a criança ali para fazer. É bem legal para dar aquela centrada, né? Ainda mais nesse momento que é tão difícil nessa coisa do online, ficar ali prestando atenção no saco, né? Mas enfim. O grapefruit, que queima gordura, ele é diurético, trabalha muito a compulsão. A compulsão alimentar, o grapefruit, ele está no Smart Sensation, tá? A gente tem tendência sempre de mascarar as nossas emoções na comida, e o grapefruit, ele faz isso. É ele que dá uma regulada nessa questão, tá? Além disso, vícios, é muito bom para quem é viciado em, tipo, sei lá, cigarro ou drogas, ou vícios também, de repente, de comer todo dia algum alimento. O muco, valorizar o corpo físico, que é exatamente esses maus tratos, essas coisas que a gente faz com a gente. Vou comer, dane-se, vou comer pra caramba. Enfim, revigorante de humor e depressão. A hortelã verde, que é o peppermint, hoje eu até postei, estou estudando cada uma mais ainda, que eu estou prescrevendo dos meus atletas. Aqui eu boto digestão, foco, humor e fala, né? Não, esse é o hortelã verde, desculpa, gente, estava falando do peppermint, vou falar mais para frente. Mas o hortelã verde, ele trabalha a digestão, que é o nosso hortelã, aquele hortelãzinho que a gente compra e faz água com hortelã. Ele fica maravilhoso. Eu estava com problema de atendimento, problema não, né? Para atender em inglês. E aí eu falei, cara, eu sei falar inglês, o que eu preciso fazer para soltar essa língua, né? E aí a Paty, que é a minha inspiradora, toma Spearmint, que é o hortelã verde. Olha, eu tomo tanto hortelã verde, porque ele também é bom para a questão digestiva, e quem se dá bem com isso é a Naya, porque eu boto e também é bom para as cólicas dela. Então, assim, acaba que entra todo mundo nos eixos. O Smart Sensation equilibra o metabolismo, né? Ele também eu botei aqui ler a referência, que é essa questão que eu estava falando para vocês, da gente botar no alimento, mascarar as nossas emoções sempre na comida, né? Então, ele consegue trabalhar isso muito pelo grapefruit, tá? Eu fiz uns protocolos que eu faço para mim. Uma gota de limão, que é o siciliano, mas pode ser o lime também, que é o limão Tahiti. Eu gostei bastante do Tahiti também. Uma gota de cúrcuma, uma de gengibre e uma de pimenta preta. A pimenta preta, ela é legal de usar. Eu não tenho usado porque dá cólica, deu cólica na naia. Pimenta preta potencializa a cúrcuma. Então, é bem legal de ser usada juntas, tá? Para detox, uma gota de alecrim, uma de coentro, uma de tangerina. O coentro é ruim pra caramba. Pode botar na cápsula. Fica mais gostoso isso daí. Metabolismo, uma gota de grapefruit, uma de canela e uma de gengibre. Fica gostoso, tá?
mas hoje eu botei, caíram 2 gotas. Eu nunca consigo deixar cair uma gota só. Quando eu vejo cair 2, eu quase fico um treco hoje, fico com a boca toda dormente. Enfim. Gosto muito de usar o Zengest também, que é um mix ali, né? Que eu uso sempre após as refeições. Inalar, ingerir, difusor, fazer um briefing aqui. As mães que estão amamentando não podem usar o peppermint, porque o peppermint está dentro do Zengest, porque ele seca o leite. Então, isso aí tem que ter um cuidado com o peppermint. Eu gosto muito de manteiga de azeite, porque eu não como manteiga, e aí eu faço sempre com alecrim, com a ervinhazinha. E aí eu experimentei, fiz com óleo essencial, deu super certo, tá? 250 ml de azeite, bota umas 3 gotas de alecrim e congela. E o alecrim, ele tem uma função bem legal, que ele é para memória, e eu fiquei com a memória bem doida, diziam que grávida fica com a memória, não sei o que, besteira, a gente fica mesmo, esquece mesmo, e aí, enfim, não sei se estou velha também, enfim. O suporte à tireoide, que é uma glândula que manda em tudo, né? A constipação e transições e mudanças, para quem está mudando, assim, que eu acho que está todo mundo agora, né? Nesse novo normal, todo mundo se reinventando, todo mundo se transformando aí. Eu tenho usado muito alecrim para essa noção muito dessa confusão toda que está acontecendo. Não é indicado para pressão, não é indicado não, não pode, não pode para as pessoas que têm pressão alta. E uma outra questão também, para quem faz uso de homeopatia, tem algumas ervas que não, tem alguns óleos que não podem ser usados, que são os óleos de menta, cânfora, então o alecrim é um deles que não pode ser usado, tá? Então, para quem tem uso de homeopatia, não pode misturar alguns óleos. Como trabalho com atleta, comecei a estudar o peppermint, estou apaixonada pelo peppermint, não posso usar o peppermint, fico arrasada, mas enfim. Eu tenho feito ele como pré-treino, porque ele, na verdade, ele aumenta a VO2, ele aumenta a estimulação, o tamanho pulmonar, né, na verdade, e ele também trabalha muito com o lactato. Quando a gente faz uma atividade física, a gente produz lactato. E eu estou estudando muito, porque eu vou dar um curso para uma galera fazer um workshop de apneia do surf para ondas grandes e tal. E aí eu comecei a estudar muito o que eu poderia, né, fora a performance do surfista, o que é para a apneia, na verdade. A apneia é o seguinte, a pessoa trava aquela respiração, né? Ela trava, ela não pode soltar o ar. O grande segredo da apneia é não soltar o ar, porque quando solta o ar, eu faço CO2, aí eu preciso respirar novamente. Então, é realmente uma capacidade pulmonar, e por ficar naquele momento ali de apneia, você produz lactato. E o lactato é quem? É ácido. Então, automaticamente, eu faço acidose metabólica. E o peppermint, ele trabalha com a diminuição desse lactato. Então, assim, o peppermint é muito legal para atividade física, para performance, e para a gente também, né? Assim, vai malhar, vai correr, inala o peppermint e vai embora. A tangerina também, porque como ela dá foco, dá alegria e passa por aquela missão, né, de ter que competir ou ter que treinar, a tangerina é muito indicada. O Deep Blue, legal de passar nas lesões ou nas dores, porque ele dá aquela amortecida, né, no pré-treino. E usar o protocolo do metabolismo, que é o pré-treino que eu botei lá em cima, tá? Esse daí seria um pré-treino. O pós-treino, eu já gosto de usar o brief. O brief ele já é uma misturazinha que tem outras coisas, como a milaleuca. A milaleuca ela é legal de ser usada porque ela trabalha os vírus também. Então, assim, é uma mistura melhor do que o peppermint pós-treino. E aí também inalar 1, 2 gotas, né, nesse período pós. O Deep Blue é legal de fazer com óleo carreador, mas aí já fazer massagem no corpo todo. Eu tenho um atleta que ele fez o seguinte, ele colocou na banheira. Olha que incrível. Espera aí que eu passei para caramba, estou tentando parar. Ele colocou na banheira de água quente depois de uma competição e falou que foi super maneiro. Enfim, espera aí que eu estou tentando voltar. Foi. Eu coloquei aqui no pré-competição, eu botei o balance, porque ele é interessante, porque ele trabalha o estresse, o medo, a ansiedade, ele faz uma harmonia.
né? Para a gente que não compete, por exemplo, ele trabalharia muito essa questão de deixar o meio harmonioso, né? Às vezes a gente meio se perde, né? A gente fica meio que laicar, que aí tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, e a gente perde um pouco dessa linha. Pós-competitivo, né? Pós-competição, o frankincense, porque ele trabalha no sistema imunológico. Então, ele vai atuar na função celular saudável e vai dar a sensação de relaxamento também. Seria bem interessante nessa questão pós-treino. No final de todos os treinos do dia, né, ou no fim do dia, e isso serve para todo mundo também, eu tenho feito muito isso, eu boto um on-guard com melaleuca, porque eu vou trabalhar a imunidade. A gente que passa o dia inteiro também trabalhando, fazendo 1000 coisas, o on-guard com a melaleuca, juntos, eles atuam tanto para cuidar, né, como fator proteção do on-guard, e a melaleuca para possíveis vírus. Então, isso daí fecha aí bem legal, ainda mais nesse momento que a gente está passando. A lavanda também com óleo carreador para relaxar a musculatura. A lavanda também é muito boa para pele, para tecido, para estria, para celulite. Para a mulherada, eu fiz, na verdade, para mim, um óleo que eu botei o cipestre, porque trabalha a circulação, né? Aí vai desinchar. Eu botei o grapefruit, que ele também trabalha com a questão de celulite, e a lavanda. Eu misturei os três, porque nesse pós-parto eu quase tomei um susto quando eu realmente me olhei no espelho. Falei, caramba, agora a gente tem que tomar muito óleo essencial, vamos embora. Durante a noite eu gosto muito de lavanda ou bergamota no difusor, porque é para recuperar o sono, entrar no estágio REM, né, que é aquela coisa do GH. A bergamota ela tem alguns fatores da lavanda, por isso que elas são bem usáveis, tanto uma ou outra. Eu gosto muito de usar copaíba, diluída em água. Ela não tem muito gosto muito ruim, mas também não dá para tomar. Ou na cápsula antes de deitar, que faz um fator anti-inflamatório para as dores, para as câimbras, para toda essa questão. A copaíba, ela está sendo muito estudada, né? Porque tem muito aqui na Amazônia, e ela está sendo um pouco comparada com o CBD, né? Que é a cannabis, o óleo de cannabis, que tem um fator maravilhoso. Eu já usei. Eu tenho uma bolinha na mão que quando eu usei esse óleo de cannabis, cara, a parada sumiu em uma semana, não tive dor nenhuma. Só que, infelizmente, a gente mora num país muito atrasado e vai demorar muito para chegar a isso daqui. Então, a copaíba está sendo estudada e tem aí uma similaridade entre elas. Bom, é o que eu queria falar para vocês. Gratidão, isso está gravado, muita gente vai ver a aula depois. Deixa aqui os meus contatos. Alguém quer alguma dúvida, falar alguma coisa? Mandem as suas perguntas. Receitas, eu vou fazer muita receita ainda, quero muito. Quem entrou aí? Alguém, alguma coisa? Pergunta aí, Raquel. Pergunta aí alguma coisa a todo mundo. Mari, tem uma pergunta. O óleo de limão tira a gente em jejum? Do estado de jejum? Não. Tira do jejum? Como assim? É para tomar em jejum? Não, eu estou em jejum, mas eu não quero sair do jejum. Se eu tomar, vou sair do jejum? Não, claro que não. Claro que não. Ele não tem caloria. Ok. Não pode tomar. Nem o limão? Nem o limão. Porque o jejum intermitente você pode tomar chá, você só não pode tomar calorias, né? Só não pode ingerir calorias. Por exemplo, até mesmo um café você pode tomar, contanto que não seja com açúcar ou alguma coisa assim. E ele adicionado, o lemon com o peppermint faz processo de detox também, para quem não tem. Porque às vezes você tem o kit, né, e não tem a tangerina, e aí você pode fazer o lemon com peppermint, você atua na detox. E o peppermint, eu estava lendo os estudos científicos dele, falando que ele diminui colesterol, ele diminui o triglicerídeo, ele diminui o percentual de gordura, isso tudo estudo científico super recente agora. Eu vi no seu stories. Então, assim, realmente, parece até milagre, né? Milagre do momento. Na veia. Na veia. Eu não posso. Você não precisa, Mariana. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Não, sempre bom. E vem cá, e esse Wild Orange aqui?
Esse Wild Orange é para quem está... Tipo, meio vitimização, não, mas assim, para quem trabalha... Você não Melancólico. Tá com Jorge, você tá com grapefruit, cara. Você comprou o Wild Orange? É que eu comprei o kit. Ah, que máximo! E veio no seu kit o Wild Orange? Veio. É de Portugal, né? Não é Portugal. Ah, eu fico arrasada. Aí fora tem uns produtos que são maravilhosos. Tem o Mito X, que é composto de óleos essenciais com L-carnitina, com um monte de... Maravilhoso, maravilhoso. Qual outro que tem também? Peraí, calma. Agora já tem o Yarrow Paul, eles lançaram aqui no Brasil também. Ele trabalha com colágeno, ele tem um mix aí bem maneiro. O Adaptive também é maneiro, porque tem o GABA, ele libera canais de GABA, e a gente sabe que GABA é relaxamento, é bom para o sono, o que mais? Eu estou entrando aqui para ver a sua laranja que você falou, né? Tem um livro que é bem legal, que é esse aqui, ó. Rafa, eu te mandei esse livro já, né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha... Depois me dá o nome desse livro, Mari. É tipo um glossário falando sobre os olhos, é isso? Não, isso é o livro da Marisete, que é uma estudiosa, super estudiosa, que fala detalhes. Aí ela vai para o lado emocional da coisa, assim. Porque o lado físico, para mim, é mais fácil, né? Mas, assim, o emocional da coisa, eu já não sei. Ó. O Wild Orange é o óleo da cura, da cura. Problemas emocionais, estimula abundância, estimula a criatividade, suporta o estado positivo, restaura a energia e ajuda na transição. Então, na verdade, ele é da abundância. Sabe aquelas pessoas que vivem na sofrência? Tipo, eu não tenho dinheiro. Você fala, não, fulaninho, vamos ser hoje, pô, não tem dinheiro. Eu falo, gente, para de falar que você não tem dinheiro, pelo amor de Deus, está me dando nervoso isso daí. O universo vai ouvir. Você tem que mandar... Exatamente. Usando espaço e diz amém. Não pode, gente. Tem que mandar como pode melhorar o universo. Me surpreenda cada vez mais, né? E não trabalhar sempre. Não tenho. Então, o Wild Orange é para essas pessoas que vivem na escassez, né? Então, na sofrência. Na sofrência. Bem legal para essa questão, né? E... o balance. O balance é para essa questão medo, ansiedade, por isso que eu gosto de usar ele para proteção. E, na verdade, eu estou começando a botar isso nos meus atletas, não tem muita competição ainda agora, né? Mas eu tenho os atletas que estão servindo de cobaias para mim, entendeu? E ficam me contando o que está rolando. O Peppermint é um que já tem mais estudo científico aí nessa história. Entendi. Então, de repente, o balance para o Daniel, que está fazendo vestibular, é bom. Porque dá essa coisa da ansiedade. Estou procurando ele aqui no Gregote. Balance, vamos lá. Relaxamento, ansiedade, tranquilidade, equilíbrio. Ele é aterrador. Ele é uma combinação de óleos de árvores e raízes. Vive no momento presente. Isso é legal. Eu, às vezes, vou sempre para o futuro. Sempre pensando lá na frente. Gente, volta, fica no presente. O que mais? Os adultos que precisam se reconectar com suas raízes, reforça a ligação com a parte inferior do corpo com a terra, que é o aterramento, lógico. Essas conexões são especialmente importantes em habilidades superiores, atividade espiritual. Tudo que é aterrador, na verdade, ele vai trabalhar com a espiritualidade, que é um vetiver da vida, que eu adoro, o vetiver como um cheiro, na verdade. Que mais? Pessoas desconectas, enfim. Cara, mas pro Dani era legal o Lemon, cara, para ele ir pro treino focado, né? Ok. Seria mais legal. Tem um outro livro também que eu mandei para a Rafa, se quiser eu mando também, que ele é mais resumido, assim, você vai no problema, entendeu? Você procura lá, dor de cabeça. Vai lá e... legal. Uhum. Não sei o que lá. Cólica. Uhum. Exatamente. E a Paty dá uma mentoria bem legal, que ela trabalha muito essa parte emocional, que é o que eu ando meio ainda, né? Eu ainda tô... Para mim é o físico. Galgando.
fica muito mais fácil de você saber para que negócio é, né? Mari, falar aí de cólica, eu fiquei na metade. Para cólica menstrual, tem algum que você indicaria? Cara, tem um que é o Clary Sage, eu até trouxe ele aqui, que ele é maravilhoso. Eu usei ele é para mulher, é o óleo essencial da mulher, cara, que é o Clary Sage. Ele trabalha tanto para reorganizar os hormônios sexuais, como o TPM, como produção de leite também. Então, o feminino é o Clary Sage. E o do Terra tem uma formulação que é o Clary Sage. Aí mistura camomila romana, lavanda. E aí, esse daí eu usei muito, que a minha irmã que me deu. Eu falei aquela coisa do despertar, a minha irmã me dava óleo essencial e eu não dava a mínima. E aí, no ano passado, eu só vi aquele Clary Calme. Eu pensava no Calme. Eu vou passar esse negócio deve acalmar, né? Vou usar. E realmente, ele reequilibrava os hormônios, né? Então, assim, a Salves Clareia é usada para isso. Para o parto também, ela é muito bem. Eu usei muito ela no trabalho de parto, que tem umas vertentes aí da minha cabeça, coisa da minha cabeça, né? E ela acelera o trabalho de parto, né? E o trabalho de parto foi assim, eu entrei em trabalho de parto 3 horas da tarde, cara, 10 horas da noite eu já estava batendo cabeça, sofrendo, cara, uma dor, e a Naya nem aí, né? Eu falei assim, gente, salvei, esclareiei demais. Acelerei o trabalho de parto e a criança estava lá ainda, calma aí, eu tô indo, não vou encaixar, calma. Ela estava na lavanda ainda e eu estava na Salves Clareia, né? Então, assim, que é uma coisa que funciona, né, cara? Você fica pensando, que acha que não, mas o negócio funcionou. E assim, a minha doula falou assim, caramba, eu nunca vi ninguém na vida estar no trabalho de parto 3 da tarde, tá parindo 10 horas da noite. Não pari, né? A Naya não queria vir ainda, ela não estava preparada, né? Mas eu usava tanto óleo que era para acelerar o processo, que aí eu acelerei o meu processo, né? Esqueci da criatura, né? Enfim. Mas a Salves Clareia é para o feminino total usado. Bem interessante. Ela nasceu de parto normal, Mari? Não, falei que ela não encaixou. Ela não encaixou. Eu fui de um minuto para o outro. E assim, eu fiz uma mala com um kit de comidinhas, levei caixa de som, fiz playlist, toda, né? Vamos agora para o hospital. Igualzinho a mim, cara. A Maria fez a mesma coisa comigo. Mesma coisa. Porra, cheguei, nem vi a sala de parto da perinatal, nem vi a luzinha azul, a piscininha, não vi nada daquilo, minha filha. Eu também não vi. Bem-vinda ao Ai. Nossa, eu fiquei arrasada, assim. Nos primeiros dias, eu falei, cara, eu não acredito que eu não tive parto normal, estava tudo certo, não tinha por que não ter, cara. Até minha obstetra falou assim, cara, Mariana, tá tudo certo, vai ser normal, cara, vai ser normal. Só que eu estava lá em cima e a Naya estava lá embaixo. Os meninos foi, né? Você teve parto normal dos meninos também, não? Não tive. Por isso que eu falei, cara, mas eu não tive porque naquela época, né, ninguém falava nada disso, né? E uma criança dentro de um hospital tendo festa, era festa no meu quarto, né? Eu falei, deixa eu parir logo para ir para casa, que a festa acaba logo, né? Aquele bando de maluco dentro do quarto. Então, assim... Léo também não foi normal. Léo chegou lá, estava todo enroscado no pescoço. Aí também não deu. Mas também foi ótimo, foi tranquilo. A minha cesárea foi tranquilíssima, a recuperação depois. Aqui é assim, você vai ter parto normal à força. Eu implorando para fazer cesárea, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. Eu fiquei 17 horas e meia em trabalho de parto, mas assim, com muita dor, eu fiquei 3 horas e meia sem espaço para respirar entre contração e outra, assim, rezando, pelo amor de Deus, me dá anestesia. Não me deram anestesia. Falei, não, de parto normal, vai nascer. Chegou uma hora que ela falou, não, realmente agora você tem 1 hora, porque ele já está entrando em sofrimento. Então, se eu nascer nessa hora, a gente vai ter que fazer a cesárea. Aí foi a hora que eu botei a mão no Pedro e falei, pô, Pedro, me ajuda aí, cara, já estou 17 horas.
não dá, filho, sacanagem. E aí eu senti, fez assim, pim! Ai, fiquei toda arrepiada. 8 centímetros. Aí abriu os 10, eu falei, vai nascer, segura aí, calma aí. Mas você sabe, tem uma amiga minha aqui que ficou 24 horas em trabalho de parto também, não fizeram. E aí acabou nascendo, mas, cara, ela disse que assim, nunca mais, que ela sofreu horrores. Não, mas aí o segundo, o que aconteceu? No meu segundo, eu demorei pra caramba pra pegar, quer dizer, demorei 3 anos para eu tentar esquecer como é que foi a gravidez do primeiro. Porque eu passei de tudo, porque eu tive hiperêmese gravídica, eu tive um parto super difícil, foi tudo bem. Então, quando eu fiquei grávida do Baixa, eu não levei playlist, não levei nada, fiz musculação, não fiz yoga, fiz tudo ao contrário. Entendeu? Então, eu fui então, quando estourou a bolsa em casa, que eu do Pedro nem tinha, eu fui direto pro banho. Aí fiquei 40 minutos no banho e minha sogra, você tem que ir pro hospital, vai nascer. Eu falei, é ruim. Eu fui pro hospital, mas eu saí, fiquei lá 20, enfim. Aí eu fui. Quando eu cheguei dentro do carro, aí eu senti as primeiras contrações. Eu falei, opa. Aí quando eu cheguei no hospital, eu falei, ninguém me toca, porque o meu parto teve que ser induzido. E por causa da indução da ocitocina, é que eu tive as contrações muito mais fortes do que o normal. E aí eu cheguei, ninguém me toca. Eu fui direto para a banheira. Chegou na banheira, a Dola veio falar comigo. Eu olhei para ela e fiz assim, ó. Não fala, nem fala. E aí eu fiz o parto do Baixo, eu que tirei ele de dentro de mim. Aí durou 2 horas, foi rapidinho. Ai, que emoção, eu quero ter de novo, quero cantar de novo. A louca. Eu já estou pronta para o próximo, vamos embora. Qual hora vai dar? Porque, na verdade, deve ser uma maravilha. E a dor, cara. Não tem dor. Não é dor. Não, a dor do trabalho de parto, né? Assim, é aquela dor que você fala, caralho, meu irmão, eu não conseguia respirar, era uma atrás da outra, né? E a minha doula falava assim, cara, não é possível, você já, outra contração, eu falei assim, massagem, pelo amor de Deus! O do Baixa não teve isso. Tinha as contrações normais, mas tinha um espaçamento para respirar. Então, não era uma dor, era tipo uma chegada de algum lugar. Eu não me conectei com a dor ali. Entendi. Eu me conectei com a chegada dele. Foi uma parada muito espiritual do Baixa, porque eu não tinha dúvida nenhuma, eu estava completamente desconectada, né? Então, era assim, tá chegando, né? E você controla a dor com a respiração também. Você controla com a respiração, com tudo. É um exercício mesmo. Parto normal, vou te falar, ó, foda. Tudo bem que a cesárea também, né? Putz, né? De qualquer jeito, né? O importante é nascer. Nossa. Pior é depois, né? Aquela coisa, aquela dor insuportável. Você sentir que não, espera para conversar com hoje, não. Agora não. Não tem força. Não. Porque corta teu abdômen, você não tem força, não tem core. Core, ó, morreu o core. Todo core que eu trabalhei. Não. Para voltar, vou te falar que foi o que eu mais senti, assim. Cara, vou te falar. A volta. Volta. Volta, mas foi assim, foi o que mais eu percebi que eu falei, gente, sempre tive força no abdômen, você sabe. Na primeira levantada, eu falei, opa, não vai. Cadê brabo. Cadê a força? E aí eu tive, no segundo dia, o bico do peito deu uma machucadinha. E aí, novos tempos, né? Tem o tal do laser, chama a fisioterapeuta que cuida do peito, que cuida do... Né? Vamos lá. E aí ela ensinou alguns exercícios, cara, para você levantar, deitar, você fazer a função sem o core. Porque a gente está acostumado a usar o abdômen para isso. A gente não usa períneo. Aí ela, olha só, é períneo agora. Esquece o abdômen. Senta e levanta com o períneo. Aí foi a parada que ela me salvou, ela salvou a minha vida, que eu falei, eu ia ficar me levantando aqui com aquela dor absurda, e aí mudou toda a questão. Então, assim, é porque a gente esquece também de usar períneo. Que é o que a yoga trabalha. A yoga trabalha muito. Mula banda, não sei o que é ali que você consegue ter essa visão, né? Assim, hoje em dia, alguns professores até têm essa conexão, né?
Mas o que você tem que fazer é executar o exercício, que se foda. Como você vai executar, não sei, entendeu? Então, assim, a yoga traz essa consciência corporal de todos esses contatos que a gente faz, né? E é ali que você consegue, entendeu? Mas, enfim, bom, Paris, tá tudo certo. Então, tá tudo maravilhoso. Bom, meninas, qualquer dúvida, mandem mensagens. Sempre bom. Obrigada, Mari. Foi show. Beijo, Tati. Beijo, todo mundo. Beijo, prazer em conhecê-las. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Beijo.